Olá pessoal, continuando aqui, o artigo 174 do Código Penal, induzimento à especulação, abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então a gente vem lá de novo, lá que é o conceito de abusar, né? Prevalecer-se da ingerência que se tem sobre alguém, né? Prevalecer dessa ingerência para o uso do mal, né? Para prejudicar alguém. A gente tem aqui também o verbo induzir novamente, né? Criar a ideia, inspirar alguém, persuadir a essa determinada coisa. A gente tem aqui também a inexperiência ou simplicidade, inexperiência nesse sentido de falta de vivência, ingenuidade, simplicidade, falta de malícia, aquela pessoa que acredita em todo mundo. E a gente tem também aqui, simplicidade ou inferioridade mental. A gente teve no artigo anterior falando sobre debilidade mental, a inferioridade mental também no mesmo sentido, aquela pessoa que tem o desenvolvimento mental incompleto, né, que isso é visível, né, a gente bate o olho e a gente percebe que aquela pessoa tem essa inferioridade mental, né, que ela tem aquele distúrbio, né, não há necessidade que ela seja interditada de forma alguma, mas a gente percebe de plano isso, né? E a gente tem também aqui o verbo especular. Especular significa explorar, né? Quando a exploração, né, da ingenuidade, da falta de malícia de alguém, ou da inferioridade mental, em razão do desenvolvimento mental incompleto, ou de qualquer forma, né? E ele vem mais aqui, ó, induzindo a prática de jogo ou aposta. A gente tem autores aqui dizendo que esse jogo ou aposta é ilícito, né? Mas aqui não fala nada em ilícito, né? Então eu acompanho o pensamento daqueles que dizem que, independente de ser lícito ou ilícito, o crime ocorre, né? Ou a especulação, né? Exploração com títulos ou mercadorias. O que são títulos ou mercadorias? Esses títulos e mercadorias que são vendidos nas bolsas, né? Na bolsa de mercadorias e futuros, né? Esses títulos ao portador, né? Esse tipo de investimento, né? Convencê-lo, né, a esse tipo de investimento, sabendo, né, ó o dolo aí, ó o dolo, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, né? Isso aqui a gente tem para alguns especial fim de agir. Se ele não souber, né, eu entendo isso como elementar, se ele não souber que a operação é ruinosa, a gente não tem o crime, né? A gente não tem o crime. Quando ele fala que sabendo, a gente está no dolo direto, ou devendo saber, né, para a maioria dos autores, a gente está no dolo eventual, né? O próprio tipo aqui, ele já inseriu o dolo eventual, né? Quando a gente aprende lá na teoria geral, lá na parte geral do Código Penal, que o dolo eventual, né, ele possui requisitos próprios, né, que a gente deve analisar na conduta para saber se trata realmente de um dolo eventual, de uma culpa consciente, ou seja lá o que for, né? Mas aqui o dispositivo traz, né? E a gente vai ver em vários outros artigos aí no decorrer dos nossos encontros, dos nossos estudos, né? Que não poucas vezes o legislador lhe trouxe a figura do dolo eventual no próprio tipo penal, né? Dizer se isso é bom ou ruim, né, é difícil, né? Porque se a gente pensar na evolução da criminalidade, na velocidade, até lembrando lá as velocidades do direito penal, né, a gente acaba até chegando à conclusão de que o legislador às vezes acerta nessas situações aí, né? O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo, aquela pessoa que se enquadra, né, em qualquer dessas situações aqui do artigo 174, né, aquele que é inexperiente, simples ou que tem uma inferioridade mental, né? É uma questão também que
que gera dúvidas, né, é com relação à questão da aposta lucrativa. Vamos imaginar que o cara fez uma aposta lá e todo mundo, pô, vai perder, vai apostar, vai perder tudo que ele tem, né? Só que justo naquela aposta ele teve lucro, né? Aquela aposta deu certo e ele estourou de ganhar dinheiro. Tem o crime, né? A gente tem as duas situações, né? Tem os que entendem que sim, né? Que é o crime, porque o tipo abusar, né? Já ele é formal, né? Basta ele abusar, né? Independente do resultado, ele não precisa do resultado naturalístico, né? Para isso, né? Basta ele apostar. Mas se a gente pensar que a gente está, assim como nós pensamos no dispositivo anterior, né? Que nós estamos tratando aqui no capítulo dos crimes contra o patrimônio, que defende, né, o bem jurídico tutelado é o patrimônio do agente, desculpa, o patrimônio da vítima, do sujeito passivo ali, e ele não teve nenhum prejuízo, ao contrário, ele ganhou com aquilo, então, né, data máxima venia, né, eu sigo aqueles que entendem que há uma atipicidade material ou, né, não há crime em razão de não ter sido bem jurídico, penal, constitucional, tutelado, ofendido. E aí fica para vocês também, né, que vocês entendem, né? E é claro que a gente sempre vai optar por essa ou aquela situação dependendo do que a gente discute, né? O artigo 175, ele vem falando de fraude no comércio. Na verdade, esse fraude no comércio é um estelionato praticado por comerciante em relação ao consumidor. Então, vem lá, ó, enganar no exercício da atividade comercial. Não é o fato dele ser comerciante, é no exercício, né? Atuando como comerciante, como comerciário, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Adquirente consumidor é a mesma coisa que ele está comprando. Então a gente está numa relação consumerista aqui. A gente não está numa relação de direito civil, a gente está numa relação de direito do consumidor. Alguns autores entendem que essa primeira parte aqui, porque a primeira parte, não, desculpa, o inciso 1 do artigo 175, ele foi revogado, né, pela lei 8.137, que trata lá dos crimes contra as relações de consumo. Na verdade, a gente vai ver, se vocês analisarem lá no artigo 7º, 3º da lei 8.137, a redação é outra. É outra situação, não é a mesma. De repente, a lei lá deveria ter trazido essa situação, levado essa situação para lá e retirado daqui. Porque isso aqui está mais para uma relação consumerista do que para uma relação aqui de crimes contra o patrimônio. De qualquer forma, né, a maioria entende que o dispositivo ele continua valendo. Ele é um crime chamado crime de forma vinculada, porque ele vem especificando como é que esse crime ele se consuma, como é a conduta. Então vem lá, ó, enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Ou seja, ele vende uma mercadoria, vamos imaginar lá, um whisky como sendo escocês e na verdade ele foi falsificado. Ou ele vende e aí a gente tem como verdadeira uma mercadoria falsificada. Ou então ele vende o whisky escocês misturado com uísque falsificado e diz que aquele uísque lá ele é verdadeiro. Na verdade ele não é. Ou ele vende o uísque como se estivesse bom, né, embora verdadeiro, mas que estivesse excelente e ele já está deteriorado. Né? O uísque, eu não sei se acontece isso, com o vinho acontece muito. Você vende um vinho, né, e se ele não for muito bem guardado, muito bem cuidado, ele acaba se deteriorando, acaba vinagrando, né, como se diz aí entre os enófilos. Né? Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Eu compro um relógio de ouro, ele me entrega um relógio folheado. Eu compro uma caneta de uma determinada marca, ele me entrega uma outra.
né? É claro que isso aqui precisa ter dolo, né? Se não tiver dolo, a gente não tem o crime. Ah, foi por engano. Foi por engano, né? É culpa, né? Então, a gente não tem o crime, porque ele só admite na forma dolosa, tá? O parágrafo primeiro ele traz uma situação diferente aqui, ó. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa, ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender com precioso metal ou outra qualidade. Aqui a gente não esquece que a gente tem uns pontos e vírgulas aí que nos leva à ideia de um tipo penal misto cumulativo. Mas quando ele fala aqui, ó, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira, a gente está ali dentro de um tipo misto alternativo. A gente tem o parágrafo primeiro, que ele é dividido em 3 partes, se não me engano, né? Em cada parte a gente pode ter um tipo penal misto alternativo, mas no conjunto eles são tipos penais mistos cumulativos, né? Então, ó, a primeira parte que ele fala, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso do metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira ou falsa. Quando ele fala aqui, alterar em obra que é encomendada a qualidade, eu mudo o material, eu compro, que era para ser feito, encomendo como era para ser feito com determinado material, ele faz com outro, né, inferior. Ou o peso, né, era para ter tantos gramas de ouro, na verdade tem menos. A pedra era para ser um rubi, ele pôs uma outra. Ou a quantidade ou a qualidade da pedra era para ser uma, ele fez uma outra. Então, essas situações nos levam a esses crimes, né? Alguns problemas a gente tem. Se houver a reparação do dano, o fato se torna atípico. A maioria dos autores vem entendendo que a gente tem aí um arrependimento posterior, aplica lá o artigo 16, se não me engano, do Código Penal. Eu fico sempre naquela ressalva, né, se houve a reparação do dano antes do oferecimento da denúncia, né, não há prejuízo a se discutir, né. Uma outra coisa é que o conhecimento da vítima, a vítima sabia que aquilo era falsificado. O fato é atípico, né, porque não houve engano, né, não se fraudou aí, não houve fraude alguma, ela já sabia, tinha conhecimento de tudo. Outro aspecto, se o negócio foi realizado não na relação consumerista, mas numa relação entre particulares, eu vendo para o meu amigo lá e falo que é uma coisa, na verdade é outra, né? A gente também não tem o artigo 175, né? O fato é atípico aqui, mas nós poderemos ter, dependendo do caso, o estelionato, né? O artigo 171. Grande abraço aí, até!